Eu me lembro muito bem que a minha história não começou comigo. E quem sou eu para esquecer minha história? Meu vovô, que já dorme na glória, o presbítero Rubens, que dirigia uma igrejinha lá dentro de Magé, dentro da roça na época. Tínhamos que andar para dentro do matagal, e quando nós chegamos à igrejinha de telha batida, chão de terra, banco furado, mas que glória que descia dentro daquela igrejinha. E vovô, certo dia, sentado no quintal da casa dele, começou a me contar das histórias dele, de todos os testemunhos que ele tinha e passou por amor de Cristo. Facadas ele tomou por pregar o evangelho. Ele tomou até mesmo feitiçarias sobre a sua cabeça, mas em tudo Cristo foi com ele. Ele me contou de como Cristo o levantou da feitiçaria do monturo, e como os demônios se revoltaram contra ele quando ele tudo abandonou para servir a Jesus, dizendo: se esse Jesus é maior, então eu quero servir a ele por toda a minha vida. O tanto de pedradas e humilhações que ele suportou. E eu, tão pequeno, sentado no quintal, ouvindo meu avô me instruindo acerca da nossa história. Ele apontou o dedo na minha cara e disse: nunca se esqueça, meu neto, por toda a sua vida, que Deus me prometeu que a minha casa seria casa de profetas. O que Deus me prometeu não termina em mim. Continua em tu e nos teus filhos um dia. Sustenta a promessa nas tuas costas. E eu, tão pequeno, não entendi o porquê meu vovô já falava aquilo, mas ele sabia que pouco tempo lhe restava, então ele já entregava na minha pouca idade. Eu sei que da casa de promessas que Deus colocou na vida do meu avô, casa de profetas, se alastrou por dentro da casa do meu avô. A minha mãe se levantou como uma grande profetisa dentro da igreja em Belfor Roxo. Casou-se com o meu pai. Os dois dirigiram congregações e igrejas na antiga Saracuruna e depois em Marechal Hermes. E eu me lembro muito bem, voltando da escola, quando entrava a pastora Helena Raquel na minha casa devagarinho, voltando da escola, pastores, subia as escadarias procurando a minha mãe em silêncio. Ia na porta do quarto, abria a porta do quarto, e a minha mãe estava de joelhos dobrados na beira da cama, dizendo: Senhor, me ajude a suportar o peso e o sustento do propósito. Não me deixa ser um elo quebrado desta corrente, na promessa que tu fez para o meu pai. Eu lembro quando a minha mãe dirigia a consagração num bairro todos aqui conhecem, chamado Melhoral, ali em Guadalupe, para trás de Guadalupe. E a minha mãe saía de Ricardo de Albuquerque a pé, porque nós vivíamos uma situação financeira terrível. E minha mãe tirava muitas vezes da comida para comprar livro para a escola. Muitas vezes meu pai deixava de comer o bife na marmita para poder dar um ovo para mim e a minha irmã comer. A minha mãe, para economizar dinheiro de passagem, ela saía andando a pé quase 1h30, 2 horas de Guadalupe até o outro lado, para poder dirigir consagração. Eu sei que quem tem boa saúde andando, eu sei que eu já fiz esse caminho, demora 40 minutos, mas a minha mãe levava 2 horas, porque ela esteve em uma época onde o seu coração estava 3 a 4 vezes acima do tamanho normal. Ela estava a ponto de perder a própria vida, porque o coração já não estava mais suportando. E ela andava mais ou menos assim, como Davi sacrificando na arca: 10 passos, para respirar. 10 passos, para respirar. 10 passos, para respirar. Para economizar dinheiro, para eu poder estudar, para poder pregar aos meus irmãos. Ela ia a pé dirigir a consagração, sentava na mesa e ofegante descansava enquanto as irmãs dirigiam. E ela profetizando milagres sobre a vida das pessoas, até que um dia Deus levantou aquela irmãzinha do cabelo branco, e como eu amo estas irmãs, que vem marchando, meteu a mão no peito dela e disse: hoje Jesus faz o que o bisturi não faz, receba um coração novo. A minha mãe, pastora Helena Raquel, naquele dia, ela pegou um saco de remédio, guardou no guarda-roupa e disse: vou deixar aqui, não tomo mais um remédio. Se Jesus falou, falou e ponto final. Quando Jesus restaurou a saúde dela, apóstolo, ela foi o mês seguinte na nossa sede, apresentou a caixa de remédio e disse: meus irmãos, Jesus curou o meu coração. O médico bateu a chapa, pastor, e o coração tinha voltado ao normal. Eu cresci debaixo de milagres, pastor Helena Raquel. Eu cresci vendo isso dentro da minha casa. Eu cresci vendo meu pai sem dinheiro, mas não largar a obra, ser fiel até o fim, ser fiel enquanto pregava a palavra aos meus irmãos, ser justo no meio do povo de Deus. Até que Deus me chamou e me convocou para a obra. Eu comecei a pregar, meus irmãos, não foi com 20 anos, 30 anos. Hoje eu tenho 32 anos. Mas como cresci dentro da casa de meu pai e de minha mãe, que sempre estiveram na igreja, comecei a pregar com 8 aninhos de idade, com a minha mãe me dando oportunidade, lá em Jardim Gramacho, em um culto de quintal que fazíamos, e hoje é uma igreja, na casa de uma irmã, na parte de trás do quintal. Eu me lembro até hoje a primeira ministração que eu preguei, com a minha mãe me olhando e me instruindo acerca do que eu deveria falar. Eu comecei agradecendo a oportunidade, terminei saudando com a paz do Senhor.
Terminei cantando um hino: Jesus, eu tenho um barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. Preguei acerca da tempestade e Pedro sobre as águas. Me lembro até hoje, quando ele começa a afundar e Jesus segura as suas mãos, dizendo: rapaz, por que duvidaste? Por que não acreditou? Comecei a pregar com 18 anos, mas não parei de estudar. Terminei o primário, terminei o fundamental, terminei o ensino médio. Comecei a trabalhar. Eu saía da escola ou saía do trabalho e ia para pregações. Eu ganhava tão bem, oh Jesus, estava tudo tão às mil maravilhas. Estava tudo tão perfeito, eu dizia: está funcionando, é assim que eu quero. Tenho o meu trabalho, trabalhava, vocês conhecem, na Fundação Oswaldo Cruz. E trabalhava na parte de gestão da Fiocruz. Ganhava tão bem, tinha muitos amigos, contatos. E dizia: eu estou bem, saio daqui com dinheiro no bolso, no final do mês vou pregar, está tudo certo. Deus me prometeu uma varoa. Na época comecei a namorar com a minha vaza, conheci ela lá dentro de Belfor Roxo. Até hoje eu volto para pregar na igreja dela, os irmãos brincam comigo: rapaz, você veio de outra igreja para levar nossa preciosidade para a tua. Eu disse: eu não, foi Jesus quem colocou ela nas minhas mãos, ao meu lado. E nós começamos a namorar, oramos. E depois que nós começamos a namorar, noivamos, tudo certinho, bonitinho. E Deus começou a ministrar nos nossos corações, dizendo que tinha algo diferente conosco na terra. Irmãos, mas Deus nem esperou o casamento. Fui eu certo dia pregar a palavra de Deus, e Deus começou a usar os profetas dizendo: agora eu quero que tu só prega, tu vai ficar só na minha obra. Eu te quero só rodando, pregando a minha palavra. Isto já tem 12 anos. Eu te quero só nos meus mantos de mistérios. Eu te quero envolvido só dentro desta nuvem. E eu bati pé no chão dizendo: é ruim, hein? Porque eu tenho dinheiro no meu bolso, está tudo dando certo. Que palavra é essa que Deus disse que vai trancar a porta que Ele mesmo abriu? Deus, se é tu mesmo que está falando, eu vou fazer uma prova contigo. Para que crente vai fazer prova com Deus que testifica? Se em 3 dias, isso era numa terça-feira, se em 3 dias essa porta trancar na Fiocruz, eu sei que é tu que está me chamando. Só que com carinho, irmãos, era impossível aquela porta trancar. Eu coloquei um impossível diante de Deus, porque a Fiocruz estava contratando pessoas para dentro. E se tivesse que mandar alguém embora, tinha umas 700 na minha frente fazendo um trabalho pior, dizendo: olha, tem fulano, tem ciclano, tem beltrano, tem da garagem, tem dali, tem de cá. Aí eles não vão me tirar, estou sendo elogiado, recebendo nota de agradecimento. Para que eles vão me tirar se eu estou recebendo até aumento e promoções aqui dentro? Passou a terça-feira, nada. Passou a quarta-feira, nada. Passou a quinta-feira, nada. Eu largava às 5 horas da tarde. Quarta, quinta, sexta-feira deu o 3º dia. Às 4:30 da tarde, eu me lembro como se fosse hoje, sentado na minha mesa, a pastora Helena Raquel. Eu disse assim: tá vendo, era coisa da minha cabeça. Não é Deus que está chamando, já vai dar 5 horas, vai bater os 3 dias. Se fosse para mandar embora, mandava agora. Porque depois de agora é só segunda já passou os 3 dias. Na hora, eu só pensei, na hora que eu pensei, o telefone toca. Eu olhei e falei: não acredito. Porque na mesma hora o Espírito testificou: aconteceu. Eu atendi e a voz do outro lado, trêmula, disse: sobe aqui no RH. Subi aquelas escadas dizendo: não é possível, não é possível, não é possível. Quando eu cheguei no RH, a menina com papel na mão sem entender nada disse: eu não sei porquê. Foram essas as palavras. Nas palavras dela, a ordem tinha vindo da presidência, mas olha como ela colocou as palavras: tinha tanta gente para ir na sua frente, mas a ordem veio do alto. Vai ter que assinar o papel e a gente vai te pagar, vai embora, tu não pode mais ficar aqui. Eu não entendo o porquê. Eu disse: não, eu já entendo, deixa eu pegar logo essa caneta e assinar, que é Deus que está me chamando para um manto de mistério, eu não posso negá-lo. Encerrei as minhas atividades, peguei a minha mala, cheguei até a casa dos meus pais e disse: hoje Jesus me chamou para um novo manto de mistério. E comecei a trabalhar e a viver só na obra de Deus. E eu disse para minha noiva na época, que hoje é minha esposa, a Grazi, e falei: olha, Jesus falou isso comigo, tá comigo? Ela disse: se Jesus falou, eu acredito no que Ele falou. Vambora que eu estou contigo. Eu lembro quando a gente entrou numa consagração da igreja de onde ela era, e até hoje a missionária irmã Carmen, enquanto nós estávamos de joelhos dobrados, tinha 5 pessoas dentro daquela consagração. E a irmã Carmen, missionária irmã Carmen, já uma anciã, que Deus usa muito, nos chamou na frente, apontou o dedo, e é milagre, viva aquela irmã, e disse: enquanto eu orava por vocês, eu vi uma chuva de prata caindo na sua cabeça, rapaz. Só que não caía na cabeça dela enquanto não caía na sua. Batia na sua e resvalava na dela. E ela recebia porque caía na sua cabeça. Ali eu entendi que era a confirmação do que Deus havia feito. Só que eu precisava casar com a minha vaza. E quem casa quer o quê?
Casa. Vou eu correr atrás de casa sem emprego, sem dinheiro. Jesus, e agora o que é que eu vou fazer? Vou subir o monte para orar. Subi, todos conhecem o Monte Horebe. Estou lá em cima orando, me gastando em oração e jejum, e dizendo: Deus, se tu falou, tu disse que ia fazer. Se eu morrer debaixo dessa promessa, chegar aí no céu, eu vou reclamar muito contigo. Eu vou dizer: tu me chamou e me deixou morrer no meio do propósito. Enquanto eu orava em cima do monte dia após dia, certo dia, eu sozinho orando, frio, calor, chuva, sol, Deus do nada levantou um profeta em cima daquele monte. Quem aqui já foi na parte mais alta sabe o que estou falando. Veio de entre as pedras, mas pulou que eu não sei de onde. Botou o dedo na minha cara e disse: Deus me trouxe de São Paulo para cá. Eu não sabia o porquê, mas agora eu entendi. Assim diz o Senhor: eu garanto quem eu chamo, eu sustento quem eu coloco na minha obra. Abre a mão, servo meu. Hoje eu te dou casa. E não só te dou casa, eu vou mobiliar a sua casa. Ah, tu quer casar, né? Eu vou te casar. Sou eu quem vou te casar. E vai e faz a minha obra, porque a minha bandeira é bandeira de vitória. Cheguei até ela e disse: minha filha, Deus disse que vai nos dar uma casa. Quando nós fomos resolver o mistério da casa, nós encontramos um terreno. Eu olhei para o terreno e, sem pensar, assinei. Depois que assinei, eu olhei para o terreno e falei: peraí, Deus falou de casa, aqui só tem terreno, e agora? Cadê a casa, Jesus? Cadê a casa, Senhor? Deus enviou o pedreiro sem cobrar nada. O pedreiro só disse assim: só vai botando tijolo aí que eu vou levantar tudo. Ele foi levantando, fez a casa. A casa ficou pronta depois que eu e ela casamos. Guarde isso que eu falei. Eu entrei na casa vazia e disse: Deus, tu disse que ia mobiliar, preciso da mobília. Deus nos deu o fogão, a geladeira, a pia. Deus nos deu a mesa da cozinha, os 2 sofás, a televisão, o rec, o guarda-roupa, a cama. Deus construiu a nossa casa. Eu só ia vendo entrando e dizendo: entra, porque é Deus que está mandando. Coloca ali, coloca lá. Em 1 mês e pouco a casa estava mobiliada. Nos mudamos para casa. Lembre que eu disse que até o casamento Deus ia dar, porque nós gastamos num casamento que era para ser de 25 mil, somente 1.000 e poucos reais. Casamos tudo bonitinho, lua de mel, aquela coisa bonita, viagem, tudo Deus deu. Só que como a casa ainda não estava pronta, fomos morar no quartinho onde eu morava na casa dos meus pais. Dormíamos num colchão no chão. E ali nós íamos orando e fazendo a obra de Deus. Saíamos para pregar o evangelho, e sempre debaixo da obediência dos nossos pastores. E a igreja nos ajudando e nós vivendo milagres. Entramos na nossa casa, passamos o nosso momento de dormir no chão, no colchão, de não ter nada. Eu lembro até hoje, se me permite minha voz a compartilhar, o primeiro prato de comida que nós comemos na nossa casa, tão gostoso, macarrão com salsicha. Oh, coisa gostosa. Foi o melhor macarrão de salsicha da minha vida, porque foi na minha casa, foi nos meus pratos, foi a nossa comida. Nós começamos a fazer a obra de Deus, viajando para cima e para baixo. 3 anos se passaram desse manto de mistério, mas as coisas se afunilaram de tal maneira. Permita-me colocar de maneira clara dentro da palavra. Eu preguei e falei a vocês até aqui que Deus prepara milagres antes de fazer milagres através de vocês. Deus flui através de vocês e que coloca na vida de vocês. Eu aprendi algo com a minha mãe e ela me disse: filho, nós não podemos dar vida se nós antes não tivermos vida. Não podemos fazer milagres se antes não tivermos um milagre em nós. Não se transfere unção se tu não possui esta unção. Então só poderemos transmitir aos irmãos se antes já tivesse na nossa vida. Meu Deus, tão novos já sendo tão apertados. Eu lembro de uma vez que alguém disse: não se tira azeite de azeitona pedindo azeitona, se tira azeite de azeitona amassando a azeitona. Ah, que Jesus começou a amassar gostoso, mas parece que trancou de todos os lados. Não tinha mais R$1 no bolso. Mas foi nesse momento de não ter mais R$1 no bolso que eu vivi os maiores milagres e mistérios das nossas vidas, que eu mais fui estruturado para estar na caminhada. Deus me disse: filho, te prepara. Eu preciso te estruturar. Para quê, Senhor? Para tu não te corromper com a unção que eu vou colocar na tua cabeça. Vou te estruturar para suportá-la. Eu falei: então, Senhor, estou contigo, faz o que precisa, mas a glória é sua. Eu lembro que apertou de tal jeito que nós não tínhamos dinheiro para quase nada. E eu lembro que um dia, não vou entrar em muitos detalhes, eu lembro que um dia nós fomos em uma igreja ministrar. Estava eu, a minha vase e um amigo meu no banco da frente. E eu cheguei no meu limite, porque todos têm limites. Eu desabafei com ele e falei: amigo, hoje eu passo a régua. Deus falou que ia
me ajudar. Deus falou que ia fazer. Só que permita-me falar algo aqui a vocês. Foi no momento de mais alta tempestade que os discípulos perguntaram: quem é esse que vem andando sobre as águas? Eu sei que é nos momentos de maiores tempestades que às vezes a gente esquece quem é aquele que anda conosco no meio dela. Eles pregaram com Jesus, comeram com Jesus, viveram com Jesus, mas quando a tempestade soprou, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Eu vivi isto. Eu conhecia quem era Jesus, mas quando o vento soprou, cadê ele? Cadê ele? Quem é esse? Cadê ele? Não aguento mais. Tem dinheiro nem para comprar um sapato direito. Ando com os sapatos todos furados. Tem direito nem para comprar terno. Estou usando terno de 5 anos atrás. Maior do que eu, já está rasgando, desbotado. Chego para pregar nos congressos, os irmãos todos alinhados olham para mim e dizem: é esse que vão botar para pregar? Tem nem dinheiro para cortar um cabelo direito. Eu lembro que as pessoas tentavam me ajudar, mas não conseguiam, porque quem tentava meter a mão entrava no mesmo manto. E por misericórdia eu dizia: não mete a mão no que eu estou passando, porque é mistério de Deus comigo. Tu quer viver a mesma prova que eu estou vivendo? Não é mistério para me matar, Deus está me preparando. Eu lembro da minha mãe desesperada: meu filho, vem cá para pegar, vem cá para receber. Eu: mãe, deixa Deus trabalhar. Se eu for aí, vai recair na tua cabeça, porque se Deus estiver me dando, Ele vai tirar da tua mão, para tu não me entregar mais, porque Deus é quem está me provando nesse mistério. Deixa, mãe, deixa, pai. E pais veem os filhos sofrendo desse jeito. Como meu pai e a minha mãe suportou em lágrimas, mas eles entenderam depois de muito tempo o mistério. Eu sei que houve muita rejeição entre meus amigos e parentes e pessoas próximas, dizendo: que vida tu vai dar para tua esposa, rapaz? É isso que você tirou ela da casa dos pais dela, para fazer ela passar por isso? Eu me lembro de sentar na beira da minha cama, olhar pela janela e dizer: Jesus, é pedrada de quem devia estar me ajudando, é abandono de quem devia estar do meu lado, dizendo: vai, rapaz, que Deus está contigo. Parece que eu estou sozinho, não tem ninguém. Quem é que está comigo para chorar comigo? Eu me lembrei de uma palavra que o Espírito Santo me deu à noite, dizendo: ô meu filho, lembra de Davi derrubando Golias? Eu disse: eu lembro. Pois é, mas quem é de Israel que lembrava dele derrubando leão, urso? Palmas foi para Golias, não foi para leão nem urso. Quando ele se embrenhou com o leão, meu filho, não tinha ninguém para matar leão com ele. Não vai ter ninguém, meu filho, para orar contigo agora. Aprende a suportar, porque eu preciso te estruturar. E eu chorando, aguentando pedrada, a perseguição de todo lado. Eu me lembro, na época de DVD, eu terminando de pregar, indo com meu DVD para a porta da igreja, ficando parado na porta da igreja, vendendo meus DVDs a R$10, dizendo: meus irmãos, leva meus DVDs. E as pessoas passando e dizendo: tá vendo? Deus chama para isso aí, para ficar mendigando na porta de igreja, para ficar tentando passar CD pirata na mão dos outros para poder pagar a conta. É para isso aí que Deus chama. De quem havia recebido momentos antes da parte de Deus através da palavra na boca do profeta, agora estava cuspindo no profeta. E eu dizia: Jesus é bom. Fechava a minha boca, chorava sozinho, dizia: Jesus é bom. Assim como Maria guardava para si, para testificar daquilo que Deus estava fazendo. Mas eu cheguei no meu limite um dia, indo para uma vigília em Imbarie. Eu lembro que um dia antes eu havia dito para Deus: não aguento mais, eu vou procurar uma porta de emprego. Eu vinha no caminho falando com elas que diabo também abre porta. Tu não lembra que foi o diabo que levantou Jesus no pináculo? Diabo também exalta e levanta. Eu lembro que no dia que eu falei: não aguento mais, uma porta se abriu na minha frente. E o empresário lá da Zona Sul disse assim: trabalha comigo, eu vou te dar tudo do bom, do melhor. Tu vai trabalhar do meu lado, será meu secretário. Você vai andar comigo para todo lado. Eu vou te assalariar, não é mensalmente, semanalmente eu coloco o dinheiro nas tuas mãos. E eu, no desespero, disse: eu quero. Dei o sim para ele e fui pregar na vigília. Enquanto estava na vigília eu dizia assim: talvez essa seja a minha última pregação. Eu não sei se eu volto mais para o altar depois de hoje. Eu não suporto mais tomar a pedrada de quem deveria me ajudar, tomar a facada de quem deveria estar do meu lado. Eu não suporto mais ver minha esposa chorando pelos cantos, mas não entregar para mim porque ela está suportando calada, porque entende que Deus está fazendo. Eu não quero mais. E meu amigo tentando me dizer, meu irmão em Cristo, dizendo: mas é propósito, meu amigo, mas é propósito, meu amigo. Eu disse: cheguei no meu limite. Ele disse: Deus vai falar contigo hoje, se não falar é porque tu deve entregar, mas se Deus falar, tu continua. Eu: amém. Eu lembro que eu cheguei numa vigília, uma igreja como essa, sentei no altar, igreja gelada, ninguém dava glória, ninguém sentia nada.
E eu falei assim, também não estou nem mais aí para nada. Também não vou tacar fogo, não vou tacar lenha para ninguém colocar fogo na fogueira. Vou entregar o que tiver que entregar, vou embora para casa, ninguém sabe o que eu estou passando. Sentei no altar aquele dia que a gente está revoltado com Deus. Deus tomou um vaso, veio até mim e disse: por que entrastes na porta que eu não mandei tu entrar? Hoje eu estou fechando aquela porta. Elas conhecem o vaso que falou isto. E digo mais: se tu entrar por outra sem a minha autorização, eu te mato e te trago para a glória. Escolhe, o que tu quer? Quer morrer ou quer viver? Quer morrer ou quer viver? Quer morrer ou quer viver? Eu que não sou bobo nem nada, falei: não, quero viver. Me deu uma vontade de fazer a obra agora, Senhor Jeová, tu não sabe. Me deu um ânimo aqui, Senhor da glória. Eu digo isso desta maneira a vocês porque Deus sabe da maneira que deve falar conosco. Pensa que é só de passar a mão na cabeça que Deus vai te dar a palavra. Tem dia que Ele vai te carregar no colo e falar: vem filha minha, hoje te dou consolo. E tem dia que Ele vai botar o dedo na tua cara e falar: para de birra e anda logo. Para de birra e caminha logo. Faz logo que eu estou te mandando, senão eu te surro com a minha vara de correção. Mas eu não te perco para o Satanás. Não te perco para o inimigo da tua alma. Eu não te perco para o inferno. Quem entende isto, diga glória a Deus. Preciso caminhar com você dentro desta história. Eu me lembro quando eu me levantei daquela igreja. Que vigília foi aquela? Jesus, debaixo de glória e de fogo. Comecei a pregar de novo a palavra, mas lembra, ainda estava em aperto financeiro. Eu vivi algo aqui que todo mundo já viu na internet contando. Certo dia eu dentro de casa estudando a palavra de Deus. Acabou o gás do fogão enquanto ela fazia comida. Deixa eu perguntar, quem aqui já me ouviu falando esse mistério? Levanta a mão. Alguns irmãos ouviram, olha lá. Já que a maioria não ouviu, eu conto a vocês agora. Segure aí quem ouviu. Permita-me contar quem não ouviu esse manto de mistério. Eu lembro quando ela fazendo comida, o gás do fogão acabou. Eu disse: Jesus, e agora eu não tenho R$1 para comprar outro bujão? Nem para pedir no fiado, nem para passar o cartão de crédito, senão vai dar recusado, vou passar vergonha. O que eu faço agora? Jesus, já está tarde da noite. Na hora o Espírito Santo soprou no meu ouvido: tu não pregou semana passada, Ezequiel profetiza? Pregar é fácil, vive aí agora. Abre a boca, profetiza. Aí eu peguei minha mão, levantei, quem aqui já ouviu sabe. E na coragem, na fé, disse: desças um anjo na cozinha agora. E em nome de Jesus enche esse bujão de gás. Eu com fé olhei para ela e disse: liga minha vaza, vai vir fogo. Na hora que ela passou a mão no botão, o fogo não veio. Aí eu falei: Jesus, afeta a boca. Falei: filha, como tá tarde, vamos comer o pão dormido que tem aqui, vamos dormir. Amanhã eu tenho que pregar numa consagração. Chegando na consagração, os irmãos vão me ofertar, eu compro. Se ninguém me ofertar, eu vou na igreja e grito socorro. Mas eu não queria gritar socorro, porque sempre tem aquele que fala: tá vendo? Deus te chamou, mas agora tu tem que ficar pedindo para os teus irmãos. Irmãos, eu gritei, falei, profetizei: desça um anjo nessa cozinha. Eu não estou louco, estou eu e ela deitados no nosso leito, na nossa cama. 2 da madrugada, porque eu peguei o celular e olhei a hora que eu escutei isso. Eu escutei barulho de gente andando na laje assim, ó. E da laje desceu na varanda. Aí da varanda eu ouvi gente andando na cozinha como se fosse aqueles sapatos que batem no chão e faz aquele estalo. Eu saí correndo, levantei da cama, dei um pulo. Ela desesperou, assustou: o que é que foi, meu filho? Eu falei: tem ladrão invadindo a casa. A geladeira está vazia, mas é minha. O João está vazio, mas é meu, eu vou lá. Cheguei na cozinha, está tudo apagado, não tinha ninguém, pastor Helena, Raquel. Falei: Jesus, a prova é tanta que eu estou ouvindo coisa. Fui dormir de novo, pastor, deitei. Quando foi de manhã cedo, deixei ela descansando em casa. Saí em jejum, propósito, fui para a consagração. Estou eu sentado na cadeira, no cantinho. Estou eu de braço cruzado, a glória caindo na igreja. E eu dizendo: vou pregar a vitória, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Vou pregar a provisão, mas ninguém vive o que eu estou vivendo. Foi eu pensar: Deus tem esses mistérios. Vem outro vaso de novo, marchando no meio do povo de olho fechado. E o povo rodando e pulando no meio da igreja. Aquele vaso vinha de olho fechado assim, ó. Subiu de olho fechado ao altar. Veio até mim. A voz estranha, a língua estranha na boca do vaso aumentou e esticou. Estou indo para o final agora. A igreja entendeu o que Deus queria falar. E Deus disse na boca do vaso desta maneira: filho, já ligou teu fogão hoje? Eu pensei: pastor, não, para quê? Não tem gás. Porquanto eu ouvi a tua profecia, 2 da madrugada enviei meu anjo na tua cozinha, porque eu sou Deus de provisão.
Lembra quando eu falei do monte que Deus disse, sou Deus que sustenta? Ó, deu na boca do vaso de novo. Porque eu sustento aqueles a quem eu chamo e minha bandeira é de vitória. Cheguei em casa correndo para ela e disse, liga o fogão, minha filha. Ela, por que comprou outro gás? Eu não. Deus falou que botou gás nesse bujão. Quando ela ligou, olha o fogo. Quer dar um glória gostoso? A gente fazia assim com o dedinho, o bujão vinha. Parecia que estava vazio mesmo. 5 meses com essa menina fazendo comida lá em casa, aquele bujão durando. Só terminou quando eu comprei outro e coloquei do lado. Aí tem gente que diz assim, pregador, por que terminou? Porque a provisão de Deus só vai até onde eu não posso. Quando eu posso, a provisão se retira. E hoje eu ouvi gente aproveitadora dizendo, sabe o quê? Então para que comprou? Por que não deixou continuar fluindo a água da rocha? Eu falei, não vou abusar do poder de Deus. Deus entrega até onde eu não posso. Mas eu não vou ficar vivendo de provisão, porque provisão é momentos, não é vida. Deus quer me entregar para ter, não é sobreviver, é viver. Lembra que eu disse? Eu lembro de quando eu andando com meu carrinho, eu tinha um Fordzinho K redondinho, andando com meu carro. Eu chamava aquele carro de índio. Me pergunto por quê. Eu vivia na reserva. Eu andando com aquele carro na reserva. Quantas vezes o carro capengava no meio do caminho e chegava. Um dia eu fui ministrar numa igreja. Eu vivi algo que eu compartilho com os irmãos agora, já indo para o final, finalizando. Aonde disseram, vem que a gente te abençoa, vem que a gente vai te dar. No final todos saíram, pastor Helena, Raquel foram embora, me deixaram aí minha esposa plantada na porta. O porteiro saiu, falou, não, já foi todo mundo. Toma aqui 20 reais que a gente só tem isso, e era tão longe. E eu cheguei com ele na reserva. Falei, Jesus amado, nem o cartão eu tenho. E nem era época de Pix, ainda não tinha, para alguém mandar um socorro. Falei, vamos embora, botei os 20 reais. No meio do caminho o carro. Falei, Jesus, não me deixa sozinho aqui. Daqui ela de prova, para mão, não estou mentindo. Eu botei a mão por cima do volante e disse, Jesus, manda um anjo, coloca a gasolina nesse carro. Quando começou a acontecer, eu falei para ela, olha para ver que eu não estou mentindo. O ponteiro começou a fazer assim, ó. Cheguei em casa, andei a semana inteira com aquele negócio.